Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentorex Cash. Hoje, realmente, vamos atender a diversos pedidos aqui, Bruno. Poxa, vocês vão ver que o convidado aqui era alguém que estava sendo muito requerido. E, finalmente, graças a Deus, nós conseguimos hoje aqui... A agenda bateu, finalmente. A agenda bateu e hoje vamos bater um papo bem legal aqui com esse nosso convidado especial. Antes de passar para o Bruno, eu não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. O link está aí, enfim, entra, faz a inscrição. Vocês não levam 2 segundos fazendo isso e vocês contribuem com o nosso canal e com outras pessoas, com o próprio YouTube, para que ele entenda o nosso conteúdo como relevante e distribua esse conteúdo para outras pessoas, né? Então, pessoal, sem me alongar aqui na introdução. Sem me alongar e sem mais delongas é a mesma coisa, cara. Não, mas eu falei sem me alongar, não falei sem mais delongas. Eu vou passar aqui para o Bruno para que o Bruno faça a apresentação formal do nosso convidado. Pois bem, turma, bom revê-los. Primeiro episódio gravado este ano. Melhor ainda que a gente vai falar com uma pessoa que é da nossa mais alta consideração e para falar de um assunto que não só é importante para todos nós que estamos ouvindo, a gente vai ouvir de alguém que genuinamente faz e trabalha esse assunto há muito tempo. Verdade. Nós vamos falar com o Rubens Bordião. O Rubens Bordião, ele é um executivo com mais de 35 anos de experiência em diferentes companhias e países. Fazem parte da trajetória profissional do Rubão, para vocês terem uma ideia, empresas como o Citibank, o HSBC, o Grupo Amil e a CNP Seguros. Ao longo desse período, ele teve a oportunidade de liderar grandes times, não só no Brasil, mas também no México e América Latina de maneira geral, e até na China, onde morou por lá por 1 ano e meio. Com essa vasta experiência corporativa, sempre ocupando cargos aí de C-level, o Rubão construiu uma sólida reputação como um líder formador de times vencedores. Então, por onde passou, independente das diretorias que o Rubens assumiu, ele sempre deixou essa marca pessoal de ser um cara formador de time. Às vezes times que estavam em baixa, estavam meio desanimados, não performando muito bem, passava na mão do Rubão, o time dava uma reviravolta e o time se animava, engajava. Então o Rubão tem essa pecha de ser um cara formador de time. Então o assunto não poderia ser diferente. A gente vai falar hoje a respeito de você que é líder, que se quer ser um líder de sucesso, montar time engajado não é opcional. É obrigatório montar um time engajado se você quer ser um líder de sucesso. Então, a respeito desse assunto que a gente vai falar hoje, Rubão, muitíssimo obrigado pela colher de chá para falar com a gente. Como o PG falou, fazia muito tempo que a gente estava tentando ajeitar esse papo. A galera que te conhece, que nos conhece, pô, e o Rubão, hein? Tá faltando o Rubão, tem que falar. Cadê o Rubão? É a vez do Rubão, putz, chegou a vez do Rubão. Então, muito obrigado, Rubão, pela disponibilidade, pela colher de chá para falar um pouquinho aqui com a gente sobre esse assunto que é tão bacana. E aí, já passando a palavra para você, Rubão, nessa carreira tão diversa que você teve, com diversas atuações, não só em empresas diferentes, mas também assumindo diretorias e cargos diferentes, a gente costuma dizer aqui, e alguns entrevistados já falaram isso também, né, PG, que a gente contrata as pessoas, via de regra, pelo aspecto técnico, mas mantém as pessoas ou as demite pelo aspecto comportamental. Mas o técnico sempre é uma porta de entrada muito forte. E a gente viu ao longo da tua carreira você assumindo uma série de posições de destaque, de liderança em empresas importantes, onde o teu conhecimento técnico não era o que te diferenciava para aquela posição. As pessoas que estavam embaixo de você tocando o time tinham um conhecimento técnico muito maior que o teu. E não era justamente pelo aspecto técnico que você era colocado lá, você era justamente pelo aspecto comportamental e esse aspecto de saber montar times, liderar pessoas diversas, etc. E tal. Antes dessas coisas terem virado tópicos da moda. É verdade. Antes de falar de diversidade, antes de falar de motivação, isso já é uma coisa que você já trabalhava há muito tempo. Essa questão, Rubão, de você sempre ter entendido que fazer parte e assumir um novo desafio, o técnico é importante, mas ele não é fundamental. É um troço que a experiência te trouxe, Rubão? É um troço que sempre foi natural para você? Ou foi uma mudança de chave ao longo da carreira? Tipo, não, Bruno, na boa, no começo da minha carreira eu era só técnico, cara. Depois que eu entendi que a grande virada de chave não é tanto técnico, é o comportamental, foi aí que as coisas mudaram. Como é que foi esse troço, Rubão? Ou foi sempre natural para você essa pegada? Perfeito. Bom, antes de entrar na pergunta mesmo, queria agradecer. Realmente, não foi frescura de eu não vir antes. Realmente, vocês sabem das dificuldades que eu tinha, que tempo, agenda, enfim. E agora, felizmente, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Indo ao ponto da pergunta, com certeza o técnico nunca foi
Nunca eu diria não. Eu diria que os primeiros 4, 5 anos da minha carreira, e aí já vai mais de 35, nos primeiros 4, 5 anos, eu acho que para todo mundo é assim. Até mesmo para você conseguir se destacar, você mostrar alguma coisa, mesmo quando você trabalha numa parte muito técnica, por menos que seja, você mostra algum grau de liderança. É importante nesse momento. Até mesmo para você conseguir se destacar. Então, eu diria que nessa minha carreira, os primeiros, quem sabe, 4, 5 anos, foi muito importante, né? Até mesmo para você, como eu falei, para você poder se destacar. Depois disso, o que eu acredito? Eu acredito, quem já me conhece já ouviu falar muito disso. Eu acredito que a carreira, a parte técnica é como se fosse uma pirâmide. Então, quando você está na base da pirâmide, o técnico é muito importante. Até pelo que eu acabei de dizer aqui. Quanto mais você... Obviamente, existem pessoas que fazem a carreira inteira tecnicamente. Eu não estou falando disso. É quem optou para fazer uma carreira de liderança. Né? Então, quanto mais você sobe na carreira, menos o técnico é importante. É importante para você. Obviamente que para a empresa, para tudo, é muito importante. E mais é importante a parte de gestão. Porque você tem que, além do técnico, você tem que trabalhar as necessidades dos colaboradores, entender o momento da empresa, como você consegue viabilizar melhores resultados. E aí eu tive muita sorte de sempre ter pessoas muito boas trabalhando comigo, tecnicamente, e que sempre me ajudaram bastante. E dessa forma, eu acredito que quanto mais você trabalha essa parte, inicialmente você começa falando sobre gestão de pequenos times, dali a pouco você faz uma área, um departamento, e muito mais, às vezes, comunidade, países, como muitos de nós já fizemos, isso vai tornando cada vez mais importante. Se você pegar e encontrar algum líder que pega e fala, olha, eu conheço tecnicamente tudo, olha, eu diria que é uma grande inverdade, porque não é possível. Da metade para cima da pirâmide, você não consegue. O importante é que você tenha uma ideia do geral do todo e saiba atrair pessoas boas tecnicamente. Eu acho que isso é o principal. E dê oportunidade para as pessoas participarem desse jogo, né? Porque, assim, boa parte não boa, mas assim, uma parte considerável da tua carreira, eu tive a oportunidade de Bruno Liden, né? De estar convivendo ali contigo, né? E uma coisa que a mim sempre me chamou muita atenção é esse lance de você qualificar as pessoas que trabalham contigo, né, Rubens? Você sempre teve uma preocupação genuína de estar muito próximo ao teu time, de estar entendendo, enfim, de estar convivendo com a turma, de estar criando um ambiente seguro para que as pessoas pudessem se expor, né, cara? Então, eu concordo contigo com tudo que você falou, mas assim, é importante também as pessoas, conforme forem subindo na carreira e tendo essas oportunidades de liderar os times, dar essa abertura, né, para que as pessoas possam, enfim, colocar sua opinião, colocar seu ponto de vista. E ao líder é importante ele dar essa abertura, né? E você sempre deu isso, né? Quer dizer, quantas vezes a gente tinha aqueles rankings de engajamento dos times, né? Você sempre era um cara que era sempre muito bem lembrado, né, cara? Porque eu imagino que você também há de concordar comigo, quer dizer, dá muito prazer também agora, a gente, depois de tanto tempo de carreira, ver quantas pessoas foram formadas, né? E hoje seguem essa mesma linha do Rubens, né? Tem um jeitão de gerir as pessoas, de liderar as pessoas muito parecido com esse teu. Perfeito. Né, eu acredito muito na PGI, e eu acho que eu vou falar muito essa palavra aqui, que é proximidade. Sim. Né? Eu acredito muito na proximidade. O líder atual, ele não pode estar um ponto fora da área. Ele tem que participar. Então, essa proximidade é muito grande. E aí, e foi um grande dilema meu lá no início da carreira, quando eu comecei a fazer liderança, gestão de pessoas, foi como é que eu vou conseguir estar próximo dessas equipes? Porque as equipes foram crescendo. Né? Inicialmente, eu me lembro que a primeira equipe que eu fiz gestão tinha 7 pessoas. Né? Dali a pouco, 10, 15, 20, cheguei a ter 2.800 pessoas no time. E a minha grande preocupação era como é que eu vou conseguir estar próximo dessas pessoas. Né? E com criatividade, com a ajuda de pessoas, eu fui entendendo e buscando maneiras de estar próximo dessas pessoas. Então, mais uma vez, proximidade eu acho que é o nome do jogo. Sem dúvida. Né? E mais uma vez, eu não fiz nada sozinho, sempre com um time. Né? E eu acho que tem um aspecto que vem muito genuinamente das pessoas, que é você
realmente acreditar nas pessoas. Que realmente você possa delegar isso para as pessoas. Porque quando você vende as pessoas, é o lance do comprometido, né? Se a pessoa está comprometida, né? A pessoa está correndo, cai, fala, levanta e vai, corre de novo e vai. Então, esse é o grande desafio. E o que eu costumo dizer é, quando os times vão crescendo, é como que você trabalha num varejo, falando de pessoas, né? Varejo no sentido de muitas pessoas para gerenciar, e você tendo que fazer o trabalho do tailor-made, do individual, do pessoal, entendendo a pessoa. Porque cada um tem o seu motivador. E nós, como gestores, como líderes, nós precisamos entender... Identificar isso, né, Rubão? O que é o motivador de cada um, né? Isso dá trabalho. Mas também é muito prazeroso. Porra, cara. Muito prazeroso você ver o resultado no final. Quanta gente você formou, né, cara? Porra. Tem um aspecto aqui também, Rubão e PG, do que a gente está falando. Assim, principalmente as pessoas mais novas, nos primeiros cargos de liderança, alguns que a gente faz, inclusive, faz mentoria. O pessoal, nessa transição da importância que o background técnico traz versus o comportamental, principalmente no primeiro cargo de liderança, a turma sofre muito com a síndrome do impostor. No sentido de que, ao ir crescendo a equipe, o cara vê que ele não é o que mais manja do assunto. É o que você falou, via de regra, o teu conhecimento técnico é o que te alçou à posição de liderança pelo teu destaque e qualificação técnica. Perfeito. A partir do momento que a empresa vai crescendo, a equipe vai crescendo, você vai perdendo a tua capacidade de acompanhar tudo ali meio que na vírgula e na unha, e começam a surgir talentos, inclusive se você deixa e permite, pessoas que tecnicamente são até melhores que você. Eu vejo que tem muita gente nesse momento que com essa síndrome do impostor bate, porque ele fala assim, cara, como é que eu posso ser o chefe se eu não sou mais o melhor qualificado tecnicamente para fazer isso? E aí muita gente eventualmente cai no erro de, ao fazer essa transição, de entender que isso é parte do jogo, e é desejado, inclusive, que você tenha pessoas abaixo de você que manjem mais do assunto do que você, para que você possa correr atrás de outras coisas, e as pessoas, na verdade, acabam dando um passo para trás. Ou segura o desenvolvimento do time, ou o cara volta para o livro, volta para a prancheta e volta para o detalhe, para o micromanagement. Então, eu vejo muito esse... É verdade. Você acha que esse momento é um momento crucial que torna o cara chefe ou líder? Sem dúvida nenhuma. É a insegurança, né? E é genuíno, dá para entender. A pessoa, até então, ele tecnicamente o melhor da área. Tanto é que a primeira oportunidade que foi dada foi por causa do técnico. Mais uma vez, já mostrou uma liderança, mas foi por causa do técnico. E dali a pouco tem pessoas melhores que você tecnicamente. Isso te dá uma insegurança. Mas isso, com o tempo, eu acho que é legal. Eu costumo brincar que cabelo branco não é só para deixar a gente feio, né? Como assim? a gente tem que aprender alguma coisa, né? Eu pensei que a gente fosse falar menos de cabelo aqui, né? Porra, mas tudo bem. E esse negócio é um negócio interessante, porque depois de um tempo, a hora que se entende que é assim que é o jogo, e quanto mais você tiver pessoas melhores, melhor é para você. Né? Então, assim, quando deu esse clique e a gente aprende isso, e eu acho que tem muita gente que pode estar nos assistindo. Com certeza. Né? Ele não precisa esperar esse tempo para dar o clique, é entender agora já, e cada vez se juntar com pessoas melhores que você. Porque é aquele negócio, tem o jargão no mercado que fala, ó, me empurra que eu te puxo. E é isso, se você tem pessoas que tecnicamente são boas, que te ajudam, como é que hoje em dia você não tem pessoas boas e você quer se desenvolver? Você não consegue entregar, você não conseguindo entregar, você não vai conseguir dar o próximo passo na carreira. Então você precisa efetivamente ter pessoas boas para entregar. Obviamente você tem que estar coordenando, impulsionando a força do lado correto. Não, lógico. E eu acho que volta naquilo que você falou no início. Quer dizer, cada vez mais você tem que investir em liderança e gestão e até menos, né? Que, assim, o técnico sempre vai ser importante. É importante você conhecer do que você está lidando, qual é o processo que você está gerenciando. Mas, assim, se você tiver pessoas melhores do que vocês, que possam tocar aquilo dali com precisão, cara, zero de problema. O importante é você, de novo, dar um ambiente legal, que as pessoas consigam trabalhar, se expor, colocar seu ponto de vista, propor mudanças, né? Isso é muito mais você como gestor se desenvolver do que você como técnico se desenvolver. Sem dúvida. Você estava falando aí, PG, e desculpa se eu estiver me alongando aqui, me não, corta. Mas, Rubão, vai lá, cara. Você estava falando e eu estava pensando na minha carreira, né? E até a hora que o Bruno falou da minha carreira, eu até lembrei de algumas coisas, já faz tanto tempo. Eu trabalhei, nos meus primeiros 15 anos, eu trabalhei em um banco.
Sim. Só banco, né? Que é um mundo. Eu também trabalhei em tudo que é banco, tudo que posições no banco, que é um mundo. E depois fui convidado a trabalhar, ser diretor de operações numa seguradora. Nesse momento, e a gente na idade também acha tudo fácil, né? Não, mas é a mesma coisa. Banco, seguradora, tudo a mesma coisa. Nossa, gente, tecnicamente é totalmente diferente, né? Então, nesse momento, a hora que você estava falando, eu estava lembrando o quanto que eu precisei das pessoas, né? O quanto que eu tive que mostrar. E a gente tem que mostrar que a gente tem as nossas fraquezas, né? As pessoas entender que nós estamos ali para somar e não para dividir. O quanto que é diferente uma seguradora de um banco, né? Tem um regulador, leis diferentes e tudo. E você precisa das pessoas que estão ali, né? Obviamente você tem que ver se são as pessoas certas e tal. Mas você precisa delas para você se desenvolver. E você também não quer ficar parado, você quer crescer. E para crescer o que você precisa entregar. Para entregar tem que ter o técnico, né? Um outro passo que eu dei na minha carreira foi quando eu fui fazer gestão de uma operadora de saúde. Da mesma forma que eu levei esse susto na seguradora, gestão de saúde é a mesma coisa. E é muito mais crítico, porque você está falando de vidas, de pessoas. Mas, mais uma vez, né, muito mais você trabalhar gestão, pessoas, performance, entrega, do que efetivamente o técnico. Sem dúvida. Mais uma vez, não é desmerecer o técnico é muito importante, mas você precisa ter as pessoas certas nos momentos certos. Né? Então, é um desafio muito grande, mas também é muito prazeroso novamente. Não resta dúvida. Eu até queria, até para aumentar a complexidade de tudo isso que você está falando aí, o Bruno, um ponto importante, é que além disso tudo que você já falou, de ter trabalhado em segmentos diferentes, né, Bruno, o Rubens, você também trabalhou em culturas completamente diferentes. Né? Você trabalhou muito tempo num banco americano, depois você trabalhou num banco inglês, depois você teve a oportunidade de trabalhar no banco inglês, mas no México, depois você trabalhou na China. Como que tudo isso que a gente está falando aqui, que já assim, como é que é lidar com culturas diferentes, né? Porque é diferente, cara. Assim, eu fico só imaginando, assim, o mexicano ele tem um jeitão dele de trabalhar, o chinês tem um jeitão dele, o americano é diferente, o brasileiro, por óbvio, também tem o seu jeitão. Como é que você, nessa salada toda aí, como é que foi lidar com essa miscelânea aí de culturas aí, cara? Sem dúvida. Só para complementar um pouco mais, ainda por último, agora, a francesa, né? Ainda teve o francês, é verdade. O grupo francês. PG, assim, a hora que você fala, realmente é complexo, né? A hora que você vê países diferentes, segmentos diferentes, culturas diferentes, é realmente muito complexo. Mas sempre você volta na base. A base, né? A base, o que é? Qualquer segmento que você estiver, qualquer país que você estiver, você tem ser humano ali. E o ser humano, ele trabalha através da motivação. Entendi. Nós somos assim. E não é diferente. Então, assim, eu estou simplificando, não é só tão simples assim. Mas a base, para mim, o padrão é esse. Se você tem as pessoas motivadas, engajadas, você faz a entrega. Né? Você consegue fazer essa entrega. E como é que você faz as pessoas estarem engajadas, motivadas? Mais uma vez, né? É você trabalhar no varejo, o tailor-made no varejo. Você entender o que motiva cada um, porque nós somos gestores, nós já vivemos muito isso. E você vê aquela pessoa que o que motiva ela é o dinheiro. Outra, o que motiva é o status. Né? Essa nova geração, a gente está falando que é qualidade de vida. Né? E é legítimo. Cada um tem o que motiva ele. Agora, voltando ao ponto. O ponto o que é? Cabe a nós, líderes, gestores, entender de uma maneira genuína, querer entender de uma maneira genuína e dedicar tempo pessoal para entender o que motiva cada um, para você conseguir extrair o máximo de cada um para o bem da empresa e, obviamente, da própria pessoa. Se você consegue puxar a pessoa, obviamente respeitando o limite individual, puxar a pessoa até o limite dela, ela vai para algum lugar, para um estágio que ela nunca pensou que podia ir. Foi assim conosco, não foi? É verdade. E não é diferente com essas pessoas, né? Com nossos colaboradores. Porque até uma pergunta que eu ia te fazer, Rubão, a gente lembra do período que a gente trabalhou junto,
que às vezes tinha algumas equipes problemáticas. Problemáticas no sentido de performance, de engajamento, de motivação, etc. E às vezes até alguns colaboradores, especificamente, que certamente já passaram pela tua mão, e quando você estava assumindo uma equipe nova, você pedia aquele raio-x, eventualmente, para o business partner do RH, ou para o cara que você estava sucedendo e tal, aquele mapeamento, aquele raio-x da área, e sempre provavelmente alguém te falou assim, esse aqui é problema, esse fulano aqui é problema, essa equipe aqui é dor de cabeça, etc. Então você já deve ter passado pela tua mão. E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas passaram, não entenderam talvez a proximidade e ficaram pelo meio do caminho, mas teve muita gente que entendeu o lance da proximidade, você conseguiu captar o que era, o que motivava essa pessoa e mudou. Era um pouco nesse sentido que eu ia te perguntar também. Tem alguma coisa que é meio que fórmula que sempre funciona nesses casos ou, na boa, é caso a caso? Eu diria que existe uma fórmula, mas a fórmula é muito mais da reação. Vou explicar. Tá. Acho que eu compliquei aqui. Realmente eu tive muitas pessoas que passou por esse, entre aspas, problemáticos, Sim. que vieram para eu trabalhar e que eu diria que com bastante sucesso eu consegui reverter isso. Qual que é acho que é o que eu falei, a reação. A reação, o que é? A causa é a falta de feedback. Né? É a falta de feedback. As pessoas não eram claro para as pessoas, mais uma vez, aspas, problemáticos, o que era esperado deles. E se nós voltarmos aqui para a nossa cultura latina, principalmente o brasileiro, ele tem uma mania, uma dificuldade grande de dar o famoso feedback negativo. Abrir um parênteses aqui, para mim não existe feedback negativo. Para nós também não. Se é dado de coração, ele é sempre positivo. Para nós também. Sempre então, positivo. Tamo. Mas voltando ao ponto, as pessoas elas não sabem o que é esperado delas de uma maneira clara. A partir do momento que você chama essa pessoa e diz, abre o papo de uma maneira bastante aberta, e muitas vezes a pessoa não quer escutar. E você mostra que ela escutar é importante. Lógico. Quando a pessoa entende de uma maneira clara o que é esperado dela, ela dá um passo atrás. Eu já tive algumas situações que a pessoa fala, não, mas isso que vocês estão esperando eu não consigo entregar e eu não quero entregar. Ok, segue seu caminho. Sim. E é melhor para a empresa, é melhor para a pessoa, quanto antes, sem problema nenhum é da vida. Mas a grande maioria, mas é isso que estavam esperando de mim? Eu não sabia. Então vamos fazer. Aí você traça um plano de ação, né? Faz um gap analysis, faz um coach com a pessoa por um período, faz uma nova avaliação, e eu diria para você que uma grande parte foi recuperada no sentido de manter na empresa, e com certo prazer eu posso dizer que muitos desses, aspas, problemáticos hoje em dia estão se destacando no mercado, tanto no Brasil como no mundo. Então, assim, é o tipo da coisa, porque gente dá trabalho. Ser humano dá trabalho. Dá trabalho, mas também é muito prazeroso quando você consegue mostrar resultados em cima dessas pessoas e ver as pessoas se desenvolvendo. Né? E isso que o Rubão falou, Bruno, tem tudo a ver com o que a gente vem debatendo aqui, Rubens, até com outras pessoas, que a gente variavelmente tem visto isso, quer dizer, as pessoas muitas vezes não performam porque não sabem o que esperam dela, né? Então, esse negócio assim, que a gente fala, o feedback ele começa na hora do planejamento. Até, pessoal, estamos aí iniciando o ano, está no momento de você sentar com as pessoas que você lidera e combinar com as pessoas, né? Porque parece, a gente brinca aqui muito, é importante falar o óbvio, né? É isso aí. Você não pode cobrar no final do ano determinadas coisas da pessoa se você não combinou isso com a pessoa. Então, né, Rubens? Tem que sentar e falar assim, olha, eu espero de você até o final do ano isso. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas assim, é isso aqui que eu espero que você entregue. Porque não adianta chegar no final do ano e falar, cara, você não entregou. Confirmar o entendimento, né? Confirmar o entendimento. Para evitar a dissonância, aquilo que o Rubão falou. Deixar cocada de coco de coqueiro, É, igual um outro amigo nosso falava. Tem que checar o entendimento. Exatamente, Passei o feedback. cara. O cara entendeu exatamente o que é. Né? Invariavelmente as pessoas cobram coisas que, mas eu nem sabia que era para eu fazer isso. Né? E quantas vezes a gente já passou no nosso dia a dia, né? Vou exagerar um pouco aqui, mas assim, a pessoa, o colaborador, sentado na mesa dele, assim, com aquele ar de peito estufado, pô, eu sou próximo a ser promovido, tô bem pra caramba. Aí o chefe lá na mesa dele, olhando e falando, puto, o dia que eu puder, eu vou demitir esse cara. Não, tô aumentando, mas existe isso. Ou não é? Quantas vezes a gente já não viveu esse tipo de situação? Isso aí o que é? É falta de transparência, mas não é a maioria das vezes que eu vivenciei, não é maldade. É falta de experiência do gestor, do líder, sentar de uma maneira aberta e colocar
como o Bruno lembrou aqui de um colega nosso, cocado de coco de coqueiro. É deixar, é isso que é esperado. Deixar bem claras as coisas, né? Mas é interessante. Ô Rubão, mais uma pergunta aqui também que eu acho que não tem certo ou errado, só para aproveitar um pouco da tua bagagem. Falando de achar, né, os aspectos motivacionais, a gente, pelo menos eu, PG, a nossa carreira muito mais gerenciando times de back-office. É mais difícil achar a motivação ou dar um pump na motivação de gente de back-office ou do front-office ou é igual? Boa pergunta. E eu diria para você assim, não é difícil, dá trabalho. Tá. Agora a pessoa não pode ser preguiçosa, ela tem que ter vontade de trabalhar e de entregar, né? Porque é um pouco mais do que eu falei aqui. É tanto front office e back office, ser humano que está ali. É o ser humano que ele vai entregar e vai se motivar se você der as ferramentas para ele entender o que ele quer. Né? Então, assim, mais uma vez, se você consegue fazer aquele trabalho individualizado, entender o que é esperado, falar o que é esperado e cobrar efetivamente que aconteça, eles vão fazer essa entrega. Agora, também vamos ser honestos e não pode se generalizar, né? Não vamos generalizar. Mas, de uma maneira geral, o front office tem uma ferramenta a mais que o back office, geralmente, não vamos generalizar, que é a remuneração variável. Normalmente é mais agressiva no front office. Mas assim, de coração, eu acho que a pessoa, quando está engajada, quando está motivada, não existe dinheiro. Existe aquela vontade da pessoa de entregar. Dinheiro, obviamente, ajuda. Tem uma ferramenta a mais. Tanto é que existem essas ferramentas. Mas não é o todo. Se o gestor e o líder trabalha, de novo, individual, o motivador de cada um, ele vai pegar esse engajamento da pessoa e que a pessoa, com muita força, vai entregar. Sem dúvida alguma. Eu fico imaginando também, o Rubão, assim, vocês estavam falando aqui, eu pensei, em relação à liderança, eu pensei uma questão de ego também, sabia? Porque, assim, para você ser um cara reconhecido como você é, de formador de outros líderes, formador de outras pessoas, em algum momento as pessoas que passaram pela tua liderança vão aparecer mais do que você. É isso? Aquela história de dar o mérito para o time, né? Então, nossa, a diretoria entregou um puta no resultado, aí eventualmente pode você subir no palco lá, pegar o troféu e dizer, pô, realmente foi muito difícil, e dar aquele agradecimento genérico, assim, obrigado ao time e tal. Ou você pode falar assim, não, esse projeto que não seria possível sem o fulano, que fez tal coisa, que liderou, que piriri, pororó, sem a ciclana, que fez tal e tal coisa. Então você tem que dar nome, né, para as pessoas. E, eventualmente, em algum momento, o time aparece até mais do que você. Então, assim, é uma questão de ego também complicado, se a pessoa não tem isso muito bem estabelecido consigo mesmo, e que também pode ser tricky para a galera que está nessa transição. Assim, né? Não é porque você é o capitão do time. Você é o capitão do time, vou dar uma referência com o futebol. Você é o capitão, você é o técnico do time. Não é você que vai bater o pênalti, cara. O gol da final do campeonato não é você que vai marcar, mas você é o técnico. Você entenda a tua posição e a tua importância na hora do time. Então, tem uma questão de ego ali também que a pessoa tem que meio que aprender a gerenciar, não é? Às vezes o time brilha mais do que você como técnico. E tá tudo bem, é isso mesmo. O objetivo é esse. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque um negócio que a gente vê muito acontecer, né, Rubão? Assim, quando você tem um cara muito bom, motivador, um excelente técnico e tal, entrega um belo resultado, via de regra o que acontece, recebe uma promoção, assume outra diretoria, vai para outra empresa, o time fica. E se o time não roda sem o técnico, o problema não era o time, é o técnico, que não fez sucessor, que não deu nome aos bois, etc e tal, né? Então tem uma questão de ego aqui também que você tem que saber gerenciar bem para que as pessoas apareçam tanto ou até mais do que você. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí eu volto à brincadeira que eu fiz anterior. Cabelo branco não é só para deixar a gente feio. Eu entendo perfeitamente, e quem não já teve esse sentimento? Eu tive já esse sentimento no início da minha carreira, né? E honestamente, é um bom tempo, já quase 35 anos de mercado, né? Mais de 35 anos de mercado, eu já digo que há muito tempo, o que mais me dá prazer é ver as pessoas que eu, de alguma forma, consegui desenvolver, ajudar na carreira, essas pessoas brilhando. Mas assim, eu volta e meia, e com uma certa frequência, eu recebo, tenho contato ainda com as pessoas que eu trabalhei no CIT, no HSBC, em outras empresas, me agradecendo. Olha, Rubens, essa semana eu tive uma promoção assim, queria agradecer, você tem participação nisso. E a pessoa não precisava fazer isso.
É verdade. Quer dizer que ela fez genuinamente isso. E assim, gente, isso me dá um prazer muito bom. Vai ter gente que vai estar nos assistindo e vai falar, puta, esse cara é muito, muito babaca, né? Mas não, eu acredito nisso, porque e o que é prazer para mim pode não ser para outro, mas isso genuinamente me dá prazer. E a mim também. Eu não, porra, assim, você saber que você formou outras pessoas, né, cara? Eu acho que dentro disso que o Bruno colocou, né, Rubens, assim, é aquele lance, você saiu do departamento, da empresa, da diretoria, seja lá de onde for, mas você sabe que aquela coisa vai ter continuidade, porque você formou outras pessoas, aquela cultura, aquela forma de agir é alguma coisa que vai se tornar perpétua ali, ou pelo menos perene com aquela turma que está ali, né, cara? Então, e aí você depois vê as pessoas crescendo, indo para outros lugares e fazendo, né, esse modus operandi lá, pô, eu acho super legal, cara. E é fato, não tenho dúvida que muitos que estão aqui assistindo vão, inclusive, dar os seus depoimentos aqui do que a gente está falando aqui, porque o Rubens, efetivamente, é um cara que formou muita gente, né, cara? E vamos lembrar, né, uma das principais funções do líder é formar pessoas. Isso. Né? Isso. Então, a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa. Né? Tem que investir esse tempo, né? É fundamental. Uhum. E a gente, desculpa, Bruno, mas assim, não é só... casa de caridade, né, gente? Não. Essas pessoas, se eu conseguir alguma coisa na minha carreira, foi por causa dessas pessoas que conseguiram entregar, que de alguma forma eu estava à frente desses grupos e que mostraram que eu consegui construir uma carreira. Para deixar claro, né? Porque o pessoal vai, puta, esse cara daqui vai trabalhar com... Esse bicho aqui é duro, cara. O cara é aquele negócio, é justo. É na bola. É na bola, mas é jogo pesado, né? Treino, jogo pesado. Mas é que nem filho, né, PG? A gente tem que educar. E nem sempre o educar é passar a mão na cabeça. É verdade. Pelo contrário, a gente tem que falar a real, né? É verdade. Tem que falar a real até para, mais uma vez, transparência, honestidade e feedback. Uhum. Se você não falar os problemas que as pessoas têm, como é que ela vai resolver os problemas? É verdade. Claro. Né? Mas sempre na bola, né, Rubão? Isso é que é importante, né, cara? Jogar na bola. Isso aí, e com as regras claras, né, cara? Porra, é futebol, regra clara, pronto. Uhum. Ô, Rubão, eu queria esmiuçar um pouquinho só mais um negócio lá do tailor-made no varejo. Até porque eu gostei dessa tailor-made no varejo. Porque, assim, a gente está falando da proximidade. Como é que a gente mantém a nossa habilidade de fazer o tailor-made no varejo conforme a equipe cresce? É uma questão de spam? É 1 para 10? Ou seja, eu garanto fazer o tailor-made para os meus 10 diretos e eles fazem para os respectivos 10, porque senão você vai ter um problema de escala, né? Em algum Sem momento. dúvida. Como é que você consegue manter a qualidade do tailor-made no varejo com uma equipe de 1.000 pessoas que você já gerenciou, entendeu? Perfeito. Tá perfeito o que você colocou, Bruno. O ponto, eu acho que eu só corrigiria o seguinte, é garantir que os meus 10 diretos estão... Eu faço o tailor-made com eles, perfeito? E o segundo é garantir que esses meus 10 façam com os 10 deles, que os 10 deles façam com os 10. Isso, mais uma vez, isso dá trabalho. Preguiçoso não consegue, mas... isso dá resultado, porque você fala, eu tive 2.800 pessoas já trabalhando comigo. Obviamente eu não conseguia chegar em todas elas, mas eu garantia que uma vez a cada trimestre eu tinha contato com todos. Né? Ou uma reunião, ou alguma coisa eu tinha, um town hall, alguma coisa eu tinha contato com eles. Mas eu não conseguia passar o conceito, os valores, o propósito para todos os 2.800. O que eu tinha que garantir é que os meus garantissem com os deles e assim por diante. Né? Eu acho que esse é o segredo do todo. E se você quiser, mais uma vez, se você quiser fazer individual, é um pouco do técnico que a gente estava falando. Você querer ir no detalhe de cada um, você não vai conseguir. O que você tem que fazer é garantir que os teus diretos, garanta os diretos e assim por diante. Porque são 2.800, mas ninguém tem 2.800 direto. Não dá, quando você terminar de falar com os 2.800, acabou o ano, né? É isso aí. E não resolve o problema, né? É isso mesmo. Não, você não consegue fazer follow-up das coisas, você não consegue individualizar o feedback, não tem jeito. Minha limitação é a forma de escalar, né? Tá perfeito. Rubão, a gente pede algumas coisas aqui para a turma que vem. A gente pede uns cases, pede alguns pepinos, algumas histórias de perrengue, etc. e tal. Então, se tiver alguma para dividir com a gente agradece. Mas tem uma coisa também que eu queria, além de você deu algumas dicas super boas que eu já anotei aqui para depois no final de fazer uma amarração.
Mas a gente tem falado muito também aqui nos episódios de uma série de coisas que vão convergir para a inteligência relacional, que é uma das coisas que a gente está falando aqui. Porque quando você diz, por exemplo, proximidade, a proximidade, entendo eu, é a de mão dupla. Ou seja, é você entender o que motiva as pessoas que estão ali dentro do teu hall de atuação, o teu 1-10, mas é também o contrário. Na hora que essa pessoa vê que ela pisou na bola, alguma coisa, ela sabe que você está próximo também para protegê-la, blindá-la. Né? Então, assim, é a proximidade de mão dupla. Então, a gente está falando aqui de algumas habilidades comportamentais que funcionam na China, no México, no Brasil, para back-office ou para front-office, para técnico. Então, a gente está falando, né, de... Para time grande, time pequeno. Time grande ou pequeno. Então, a gente gosta sempre de tentar, no final, chegar a essas conclusões de que competências comportamentais então funcionam da China ao México, do front ao back-office, etc. e tal. Então, a gente falou coisas aqui com feedback, a gente falou sobre a questão de lidar com o ego, então da tua própria inteligência emocional de lidar com o teu ego, etc. e tal. E muito do que a gente está falando aqui, não sei se a minha inferência está muito errada, PG, mas eu acho que a gente tem falado muito aqui também de inteligência relacional. Sim. Sem dúvida. Né? Tem alguma outra habilidade assim, comportamental, Rubão, que você acha que independente de quem está ouvindo a gente, qual é o ramo, etc. e tal, bicho, usa isso, desenvolve esse troço que vai te ajudar. A gente falou de feedback, falou de ego, falou de... Tem mais alguma coisinha, Rubão, que você acha que, independente de quem seja ou do setor que desenvolve essa habilidade, velho, que ela vai te ajudar? Sem dúvida. Eu acho que é... Bom, eu acho que o primeiro de tudo é você... É o resultado da segunda. É a humildade. Humildade. De você entender que você não sabe tudo. E que tuas verdades não são sempre 100% verdades. Tem que estar aberta. E aí eu quero pegar um gancho que você puxou aí, Bruno, de algum perrengue, né? Então, eu acho que através dessa história, eu acho que vai ficar claro o que eu quero dizer em relação à humildade. Quando eu fui para a China, imagina, vamos dar um step back aqui, um passo atrás e entender a situação minha no momento. Um país diferente, uma cultura totalmente diferente, onde você tinha legislador, reguladores totalmente diferentes, regras totalmente diferentes. E ainda um adicional, um componente adicional, é que, de uma maneira geral, o asiático ele tem um respeito pela liderança extravasada, muito acima do latino, por exemplo. Pela hierarquia. Pela hierarquia. Então, assim, em outras palavras, ele não questiona uma decisão de um líder. Perfeito. Né? Agora, imagina esse cenário, tudo para dar errado, né? Você lá, sem conhecer, sem saber, culturas diferentes, legislação, reguladores diferentes, e ainda todo mundo aceitando 100% das suas decisões. A fórmula para dar errado. Tudo para dar errado, né? É a fórmula do desastre. E aí eu diria que por uns 3 meses eu tive muita sorte, porque foram 3 meses assim, até eu conseguir trabalhar com as pessoas e mostrando a eles da importância que tem de você questionar, e que o questionar as decisões não é uma falta de respeito, pelo contrário, você está defendendo os interesses primeiro da empresa e depois do próprio líder. Porque uma decisão mal tomada de um líder prejudica o próprio líder. Claro. Então, e assim, Bruno, você precisava ver o quanto que isso foi muito legal, porque isso nos aproximou muito, trouxe esse vínculo e um ambiente seguro, de confiança. E eu diria que se a gente teve algum sucesso lá de criar uma equipe de alta performance, foi isso. Das pessoas entenderem. E aí volta ao ponto que eu falei, né, de você ser humilde, é você mostrar que você não sabe tudo. Você tem suas vulnerabilidades. Todos nós temos. Lógico. Né? E muita gente passa a vida inteira querendo mostrar que não tem vulnerabilidade. E é uma grande, aspas, idiotice nisso. É isso mesmo. Muito bom, cara. E fico só imaginando você lá... Porque realmente deve ter sido difícil, né, Rubens? Porra. Foi um desafio legal. E foi uma das maiores equipes que você já... Porque, me lembro que você, quando foi para lá, era uma equipe grande lá na China. Foi lá que eu tive essas 2.800 pessoas. 2.800 chineses. É gente pra caramba, hein? É muita gente. Muita gente pra gente, porque para chinês 2.800 já não é uma equipe pequena. Para ele começar de leve. Senhores... A gente precisa começar a amarrar.
Vamos lá. Bom, mas hoje o que não falta é amarração aí. Tem umas amarrações boas aí, pessoal. Presta atenção aí. Anotei. O que eu anotei aqui, Rubão e PG? Para aí vocês me complementam, ver se eu esqueci alguma coisa, algum aspecto importante. O que a gente comentou aqui, pessoal? Que fazendo referência a uma máxima que a gente já comentou em outros episódios com outros entrevistados, aquela de que a gente contrata as pessoas pelo técnico, mas a gente mantém as pessoas no cargo ou demite ou promove pelo comportamental, ela é verdadeira e a gente vai começar, e a gente começou o papo por isso. Então, assim, você começando na tua carreira de liderança, via de regra é o aspecto técnico que vai te alçar essa posição de liderança. Pelo teu destaque técnico, você naturalmente vai assumir uma visibilidade maior e vai ser convidado a assumir a tua primeira liderança. A gente falou aqui que, na verdade, isso é super importante, é o que te diferencia, é o que te dá base, mas não é o que vai te manter ao longo do caminho, prosperando na carreira como líder. Não caia nessa armadilha de achar que você tem que ser o melhor técnico, né? O melhor conhecedor do aspecto técnico da tua função para seguir crescendo. Não é. Você precisa se cercar de pessoas melhores, inclusive, que você no aspecto técnico, para montar a tua equipe, para que ela consiga andar sozinho, pela máxima de que uma equipe grande, autossuficiente, motivada, que cresce e empurra o líder para cima. Né? Então não caia nessa armadilha de tentar ficar remoendo e ser sempre o melhor, tecnicamente falando, daquele assunto, porque isso vai limitar o teu crescimento. Tá? Então a gente falou aqui de gerenciamento do teu próprio ego, para você não cair nessa armadilha. A gente falou de ser humilde, para entender que sempre vai ter alguém que sabe mais do que você sobre determinado assunto, que você sempre pode aprender alguma coisa, de que sim, você tem vulnerabilidade e tá ok o teu time perceber isso. Né? Então, para você conseguir fazer o que o Rubão falou aqui do tailor-made no varejo, ou seja, você conseguir entender o que motiva cada uma das pessoas, a gente falou de proximidade. E entenda a proximidade aqui de uma via de mão dupla. Então, é você estar próximo do time para entender o que motiva cada um deles, o background de cada um, né? O que cada um é melhor e gosta de fazer. Esteja próximo, inclusive, para dar o feedback para as pessoas que não estão performando bem, para que elas saibam exatamente o que se espera delas. Muitas vezes existe uma questão de dissonância aqui de comunicação. Não é que a pessoa é ruim, não está performando porque tecnicamente é fraca ou não está interessada, é porque ela não sabe exatamente o que se espera dela. Então, proximidade de você para as pessoas é o contrário também. Esteja disponível para quando eventualmente alguém pisar na bola, cometer um erro, você tem que estar o líder que está ali próximo. Não, ok, vamos junto, né? É melhor empurrar louco do que segurar louco do que empurrar bobo. O cara tentou fazer alguma coisa, deu errado, você líder tem que estar próximo. Ajuda a pessoa, dá o feedback corretivo, melhora, vamos crescer junto, estou aqui para te ajudar. Então, proximidade, né, na via de mão dupla. E aí você vai crescer naturalmente na tua carreira, a equipe vai ficar grande, fica difícil de fazer esse tailor-made? Fica. A dica do Rubão é o seguinte: você tem que garantir que os teus reportes diretos, né, você faça para os teus reportes diretos essa política da proximidade genuína, o feedback corretivo, genuinamente interessado em fazer as pessoas crescerem, e garantir que os seus diretos façam com os diretos deles. Porque daí você pode chegar a gerenciar 2.800 pessoas, 1.000 pessoas, porque aí essa cultura permite que você escale. Tá? Independente da cultura, pessoal, independente do ramo, independente do país, se é back-office ou front-office e tal, o que faz as equipes prosperarem é um ser humano motivado. Sempre tem um ser humano motivado ou desmotivado lá na ponta, independente do país, independente do setor. Tá? Feedback sincero e correção de rota é um presente, é fundamental. A gente já falou isso várias vezes, então tá aqui o Rubão para não deixar a gente mentir. Isso é fundamental para o crescimento do time. E humildade, no final das contas, pessoal, eu acho que é uma habilidade comportamental aqui que vai te fazer bem em qualquer empresa, qualquer setor, qualquer país. E ninguém sabe tudo, ninguém cresce sozinho, não é mesmo? E não tem, se você é líder de equipe, você vai precisar daquele fator que a gente falou que é o ser humano motivado. Não tem como você fazer nada sozinho. Humildade, então, super importante. Foi o que eu anotei. Boa. Perfeito, perfeito. O cara é bom de síntese. Concluiu bem, muito bem. Síntese, e aí, para finalizar, o PG, em homenagem à tua experiência na China, quer fazer um recado em chinês. Não, olha só o que faltava. Mano, eu, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Rubens aí, porque assim, a gente já comentou aqui, mas a gente estava bem ansioso aí para bater esse papo contigo, trazer um pouco dessa tua experiência, Rubão. E só complementando até aqui o que o Bruno falou, o que a gente está trazendo aqui de bagagem do Rubens, obviamente vale para empresas grandes, empresas complexas, mas também vale para você, às vezes, que tem uma equipe pequena e está meio, cara, o que fazer? Cara, segue o básico. Né?
Isso aqui que o Rubens está falando, e ele, olha, assim, não foi... falando, assim, parece simples, mas, assim, teve que conviver com pessoas de diferentes culturas, enfim, em outros países, em diferentes segmentos, e o cara não considerou isso um problema. Muito pelo contrário, serviu de motivação, né, Rubens? Então, a gente manda parabéns também pela tua carreira, porque, assim, a gente acompanha e sabe de quantas pessoas você formou. Algumas, inclusive, até estiveram aqui conversando com a gente. Poxa, então é uma satisfação tê-lo aqui com a gente. E a vocês que nos acompanharam aqui, tiveram acesso a esse... um momento jabá aí, ver se o Rubão quer mandar recado também final. Não tem isso, Rubens. Quer contar para a turma que você está aprontando? Eu acho que eu vou fazer o que o PG estava querendo fazer. É assim, bom, primeiro, assim, eu queria agradecer, eu acho que é a oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, vocês sabem disso, que eu gosto muito desse tema. E de alguma maneira poder ajudar quem está nos vendo, né? Eu acredito que isso tem um valor que as pessoas podem ser que não estejam entendendo nesse momento. Eu fico imaginando se eu ou nós tivéssemos esse Mentorex anos atrás, quando nós estávamos naquela fase de aprender e tal, o quanto que facilitaria a nossa vida. Verdade. E até mesmo, por que não dizer, quanto que mais a gente poderia ter se desenvolvido de uma maneira mais rápida ou crescido ainda mais, né? Dessa forma, então, aproveitem. É muito útil. Posso garantir. O jabá do Rubão foi para nós, na verdade. Foi o nosso jabá. Ganhamos um jabá aí, mas assim, a gente sabe que é sincero e te agradecer, Rubens, de coração agradecer aí a tua parceria, a tua amizade, né, cara? Porque nós já nos conhecemos há bastante tempo e a gente tem uma... inclusive, a gente tem que marcar o nosso jantar lá, para a gente tomar certeza. O nosso vinhozinho, né? Que tá devendo, né, Bruno? Tá devendo. E agradecer a todos vocês aí por terem nos assistido. Não deixem de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, de comentar. O que o Rubens está falando, a gente é meio suspeito para falar, mas assim, eu também estou falando aqui de coração. O nosso conteúdo é um conteúdo gratuito, é um conteúdo que com certeza ajuda muita gente. Coloque isso para outras pessoas, compartilhem os nossos vídeos, acessem os nossos canais, enfim, divulguem o nosso trabalho. Porque assim vocês, obviamente, vão estar nos ajudando, mas com certeza ajudando outras pessoas também, né, Rubens? Com certeza. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, Rubens. Obrigado, Bruno. Valeu, turma. Valeu. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu.